E aí, galera do segundo ano, então vamos estudar hoje a relação fundamental da trigonometria. Bora lá. A relação fundamental, ela envolve um triângulo. Então a gente vê aí que tem um triângulo e tem que existir triângulo para existir trigonometria, né? Só que aí tem um detalhe, né, que existe para triângulo retângulo que funciona para todo triângulo retângulo, que também funciona para esse. Então, aqui tem um canto reto e essa medida aqui do cateto oposto é a medida do seno e aqui está a medida do cosseno. Então, eu tenho cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa. E essa hipotenusa vale 1. Então, olhando para esse triângulo aí, olha o que acontece. E se eu colocar para funcionar o teorema de Pitágoras aqui? O que vai acontecer? A medida do cateto oposto, que é a do seno, ao quadrado, né, porque é um cateto, então seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é o 1. E aí entra a relação fundamental da trigonometria, que é a aplicação do teorema de Pitágoras nessa situação. Então, olha só, o seno, que é o cateto oposto, mais o cosseno, que é o cateto adjacente, a medida de cada um ao quadrado vai dar 1. Vai dar sempre 1, porque a hipotenusa é sempre 1, dentro do ciclo trigonométrico, que o raio é sempre 1, tá bom? Então, olha só, essas relações de cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa, a gente vai ampliar agora. Então, o que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nós já vimos na aula anterior que a cossecante é a inversa do seno. Então, se é a inversa do seno, ela vai ser o quê? Eu tenho que pegar essa fração do seno e inverter. Então, ela vai ser o quê? A hipotenusa sobre o cateto oposto. A secante é a inversa do cosseno, hipotenusa sobre cateto adjacente. E a cotangente é a inversa da tangente, então vai ser o cateto adjacente sobre o cateto oposto. E olha lá, vamos relembrar agora no gráfico como é que fica isso. Então, o seno sempre em pé, o cosseno sempre deitado, a tangente sempre em pé também, só que lá do lado de fora, falamos isso na aula de ontem. E agora vamos ver as outras, olha. Então, lá em cima está a cotangente. Essa linha roxa é aquela linha que nós vamos usar como uma linha auxiliar para ver onde vai bater a cossecante lá em cima e a secante aqui embaixo. Então, a cossecante bate lá em cima e essa linha roxa é sempre tangenciando na extremidade do ângulo, tá? A secante aqui embaixo e a cotangente, eu tenho que prolongar a linha do ângulo até bater lá na cotangente. E esse pedacinho vai ser o pedacinho da cotangente. Agora, como é que fica isso lá no gráfico? Olha lá. Então, a função seno a gente já sabe, essa curva aí com mínimo e máximo, menos 1 e 1, tá? Agora, função cosseno, relembrando, olha, a função cosseno sai lá de cima do 1, desce tudo para o menos 1 e depois sobe de novo, né? O período dessas duas aí é sempre o 2π. Beleza, na função tangente a gente sabe que tem uma coisa diferente. A tangente sempre é diferente. Então, na linha do 90, do 270 e todos os arcos côngruos de 90 e 270, tem uma interrupção na curva.
tá? Então, ela não é uma função contínua, ela fica sempre sendo interrompida porque não existe tangente de 90, porque é paralela ao próprio eixo, então ela não consegue encontrar. Bom, agora a gente vai ver umas diferentes. Olha só, a cossecante é a inversa do seno, então é só inverter tudo, tá? A secante é a inversa do cosseno e a cotangente é a inversa da tangente. Então fica para o lado contrário. Essas aí a gente viu mesmo só por curiosidade, a gente quase não usa essas funções para resolver os problemas, mas só para você ver como que funciona. E agora vamos pensar um pouquinho. Olha só, então a gente vai começar a relembrar algumas coisas e encadear nossas ideias. Então, seno é o que mesmo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto de quem? Do ângulo alfa. Então, o cateto oposto do alfa vai ser o B dividido pelo C. Então, seno é a alternativa A. Se você escolheu a alternativa A, parabéns. E agora o cosseno. Vamos lá, vou esperar um pouquinho e você escolhe a sua alternativa. Escolheu? Se você escolheu a alternativa B, parabéns. Então, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bora! E a tangente? Então, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que vai ser B sobre A. Maravilha! E a cotangente, hein? Cotangente é o inverso da tangente. Então, se a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, o inverso vai ser cateto adjacente sobre cateto oposto, alternativa D. Vamos em frente. Agora, olha só. Em relação ao ângulo alfa, podemos dizer que tangente de alfa vezes cotangente de alfa. Como que a gente faz isso? Então, vamos escrever a tangente. Vocês acabaram de pensar aí que a tangente é B sobre A. E a cotangente é A sobre B. E quando eu multiplico essas duas, o que vai acontecer? Vai dar... Se você pensou no 1, olha só o que acontece. Cancela, cancela, cancela. 1. Muito bem, vamos lá. E essa daqui, olha, vamos ver se vocês prestaram atenção no comecinho da aula de hoje. O seno é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. O nosso cateto oposto aqui é o quê? É o A, dividido pelo 1, que é a hipotenusa. Nosso cateto adjacente é o B. Então, seria assim, as medidas, né? A quadrado mais B quadrado igual a 1 ao quadrado. Só que esse A é o seno do ângulo e o B é o cosseno do ângulo. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Beleza? Vamos em frente. Estamos quase acabando. Olha só. Em relação a esse ângulo alfa, podemos dizer que secante ao quadrado de alfa menos 1 vale? Bom, daqui a gente vai pegar uma ideia diferente. Olha só. Partindo da relação fundamental, nós podemos fazer algumas ideias assim, envolvidas. Se eu dividir toda essa equação por seno e se eu dividir toda essa equação por cosseno. Então, aqui, olha, a gente vai começar dividindo toda essa equação por cosseno ao quadrado. Então, quando eu divido por cosseno ao quadrado, eu vou encontrar outras
informações envolvidas no que a gente já está falando. Então, por exemplo, seno sobre cosseno é o quê? Bom, seno sobre cosseno é a mesma coisa que dizer cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Que vai ser tangente. Então, aqui, se é tudo ao quadrado, vai ser a tangente ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa dividido pelo cosseno ao quadrado de alfa, dá 1, que é o mesmo valor. E 1 sobre cosseno é o quê? É secante, é o inverso da secante. Então, olha só que interessante. Aqui a gente tem uma relação que é decorrente da relação fundamental. E ela está dizendo assim, olha, que a tangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a secante ao quadrado. Então, é uma formulazinha que a gente usa nos exercícios, tá? Que a gente vai ver na aula dos exercícios. Então, se eu isolar a tangente, passar esse 1 para o outro lado negativo, fica secante ao quadrado menos 1, que é igual a tangente ao quadrado, tá? E aqui na próxima tela, a gente vai ver uma ideia muito semelhante a essa, só que aqui a gente vai dividir toda a equação pelo seno. Então, dividindo tudo pelo seno, seno sobre seno dá 1, cosseno sobre seno vou esperar você pensar um pouquinho. Pensou? Cotangente. E 1 sobre seno é o inverso do seno, que é a cossecante. Então, olha o que vai acontecer. Temos uma outra relaçãozinha decorrente da relação fundamental, que é cossecante ao quadrado menos 1 é igual a cotangente. Anotem essas formulazinhas, porque a gente vai resolver exercícios usando essas fórmulas, tá? E aqui eu já convido você a entrar direto para assistir a aula da resolução dos exercícios da página 48, porque são exercícios que envolvem essas ideias, então eu já vou explicando para vocês e vocês já vão fazendo junto comigo, tá? Porque vão envolver essas fórmulas, mas é legal você já fazer junto comigo, porque como é a primeira vez, eu nem vou pedir para você fazer sem assistir a aula, tá? Então, nessa aula, a gente já vai emendar agora a correção dos exercícios. Então, vocês têm um link para pegar a correção e assistir. Beleza? Beijo para vocês, fiquem com Deus.